Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Inicialmente pedimos para desligarem os celulares ou colocarem no modo silencioso, para que não atrapalhe a nossa reunião. Então vamos começar a leitura da página que está sobre as cadeiras, que é do livro Palavras de Vida Eterna, lição 85, Se Aspirar e Servir. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Afirmaste no veemente propósito de servir, entretanto, para isso, apresenta cláusulas diversas. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas de socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres, que te garantem o auxílio aos irmãos sem prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos, a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age como Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, aqui estamos, mais uma sexta-feira, obedecendo ao teu chamado de amor, mestre amado. Agradecidos estamos por chegarmos aqui em segurança, que possamos focar nas palavras que serão ditas hoje, nessa reunião que a gente sabe quão importante é para a nossa vida, para as nossas atitudes, para os nossos corações. Então pedimos a Ti, Jesus, ajuda-nos a não dispersarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de vontade de crescer, de vontade de estar aqui, de melhorar, que eles se potencializem a cada dia das nossas vidas, a cada momento das nossas vidas. Pedimos pelo nosso Otávio, nosso querido Otávio, que ele seja intuído, que ele tenha muita tranquilidade, muita calma em trazer o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa querida Neide, que vem fazer o comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, que ela também receba todas as bênçãos e a gente sempre pede tranquilidade para que os espíritos, a espiritualidade acesse os nossos corações, o nosso pensamento,
Então, Mestre amado, é isso que te pedimos e agradecemos sempre. E que seja em teu nome, em nome dos diretores espirituais dessa casa tão querida, e acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a prece inicial e começamos o nosso estudo, a nossa conversa. Costumo falar que é sempre uma conversa bem agradável e gostosa que a gente ouve às sextas-feiras, não é? E que assim seja, graças a Deus. Dá, né? Dá. Gente, boa tarde a todos, né? Que a gente possa aqui ter um bom estudo, que possamos ter reflexões sobre o que o Evangelho traz para todos nós, né? Então, tá baixo? Eu posso levantar a voz, não tem problema não. Então, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E já foram estudados nas 2 sextas-feiras anteriores, perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, e o item de hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, como esses itens e todos os outros que vêm depois, o argueiro e a trave, não julgueis, né? Todos eles estão muito interligados nessas bem-aventuranças, os que são misericordiosos. Então, eu procurei aqui fazer só um apanhado do que já foi falado, para a gente poder entrar no assunto realmente da tarde de hoje. Então, assim, o sacrifício mais agradável a Deus, que é o título de hoje, que é o item 7 e o item 8. Então, assim, o objetivo, o que é? É uma passagem que tem que Jesus fala que antes de você deixar a sua oferenda no altar, que você vá se reconciliar com seus adversários. Essa que é a parábola, e depois o item 8 vem dando as explicações. Então, assim, qual é o objetivo? É que a gente compreenda que a verdadeira adoração a Deus não reside em rituais externos, mas profunda do coração. Mas na limpeza profunda do coração através do perdão e da reconciliação. Não adianta, porque assim, tem, principalmente naquela época, mas até hoje tem isso, né? As pessoas fazerem doações de animais, de bens materiais, achando que isso estaria agradando a Deus. Então Jesus fala assim, olha, volta, vai se reconciliar com aqueles que você tem alguma diferença. Isso é que vai agradar a Deus. Nenhum de nós aqui vamos levar nenhum bem material quando partirmos dessa vida. Então Jesus já vem demonstrando isso para todos nós. Olha, não adianta vir aqui matar um animal e você se sentir livre do que você fez de erro, do que você cometeu contra o seu irmão. Não é por aí. Quantas pessoas
fazem sacrifício de animais, ou chegam numa igreja, dão uma doação volumosa de dinheiro, enfim, achando que aquilo você está se libertando do mal que você fez ao outro. E não é por aí. É essa mensagem que é dada através dessa parábola. Então, assim, olha, não adianta você vir aqui e dar a sua oferenda. Vá e se reconcilie com seu irmão, né? E aí, pegando assim o primeiro item das bem-aventuranças, seria a misericórdia, né, com a porta de entrada. Então, assim, nas bem-aventurados os misericordiosos, que é o título já desse capítulo. E assim, a misericórdia é o complemento da brandura. Não basta não ser violento, é preciso ser ativo no bem, esquecendo as ofensas. Então, já é um início aqui para chegar no ponto que nós estamos. Então não adianta eu achar que eu vou deixar de ser violento. Não, eu tenho que fazer as coisas de uma forma a contribuir para a minha sociedade a qual eu estou vivendo. Não adianta, a gente tem que... É um trabalho interno que cada um tem que fazer, poder identificar em si o que está caminhando de forma equivocada para que a gente possa se melhorar. Se eu não identifico nada em mim, eu não consigo corrigir. E até para eu aceitar corrigir, eu tenho que passar por cima do meu orgulho. Porque quantas pessoas chegam e falam: ah, Otávio, você é assim, ou fulano, você é assim, e a gente não aceita. Né? Então a gente não está querendo ver quem é o nosso verdadeiro eu. Para que haja mudança, para que haja um progresso moral dentro da sociedade, para que a gente possa ter um convívio muito melhor, muito mais agradável. Todo mundo quer passar para o mundo de regenerações, mas a gente tem que fazer o nosso trabalho interno. Será que eu estou fazendo? Será que eu estou me modificando com todos os estudos que tem na casa e em outras religiões também? Até mesmo as pessoas que se dizem ateus, que elas também estudam, e eu tenho bons relacionamentos com pessoas que são ateus e que têm um comportamento cristão, e outras que frequentam religião e que não têm o comportamento cristão. Então, assim, nós não estamos aqui para julgar religião alguma, não é isso. A gente tem que olhar para nós, já que nós estamos num local de aprendizado, é para que esse aprendizado venha trazer alguma transformação em cada um de nós. É como você chegar numa faculdade, e uma boa faculdade, e não aprender nada lá dentro. Chega aqui fora, você não consegue aplicar nada o que você estudou. E o estudo dentro da doutrina espírita vem das passagens de Jesus com uma visão reencarnatória, para que a gente possa compreender que nós temos que fazer as nossas mudanças. Só que nós ainda estamos muito presos a uma série de vícios. Não é só vício de bebida, de fumo, mas o nosso comportamento, porque muitas das vezes aprendemos de uma forma errada, trazemos crenças que tem que ser daquela forma, e a gente não para avaliar. Não é bem assim. Peraí, tem que ter por que isso? Por que aquilo? Né? Questionar por que aqueles comportamentos. Se a gente pegar o Velho Testamento, é completamente diferente do Novo Testamento.
Lá foi uma parte que aquele Deus ali era completamente diferente do Deus que Jesus veio pregar, né? Tem certas passagens ali que assim, não é possível isso, vir de Deus. A gente pega lá uma série de coisas ali que são muito complicadas, né? Quer dizer, e era um período, além da gente viver ainda num período que é predominantemente machista, naquela época pior ainda, né? Então, deixa eu passar aqui, peraí. Aí a gente vem para o outro item, que já começa a falar na questão do perdão, né? E aí Jesus coloca, a doutrina nos explica a questão que existem dois tipos de perdão. Aquele que nós fazemos pelo orgulho, eu te perdoo, de uma forma humilhante, a qual você não consegue trazer aquela pessoa para o seu lado, extinguir aquela divergência a qual existe ali. Muito pelo contrário, você acaba criando uma animosidade aumenta essa animosidade. E existe o outro perdão que Jesus fala, que é o perdão que vem do coração, aquele perdão que você quer conciliar as coisas, e a qual aquela pessoa que passou a ser o seu inimigo passa a ser um amigo, passa a ser uma pessoa de convívio com você. Então a gente tem que ver essas coisas. Como é que eu falo? Não, eu te perdoo. É assim? A gente tem que ter sentimento, porque todo mundo aqui, quem não erra, não é? Será que a gente não necessita do perdão? Então, se eu necessito de perdão, por que eu vou me botar numa posição de não perdoar a atitude do outro? Isso são coisas que a gente tem que pensar. Agora, se a pessoa continua naquela questão, a gente pode se afastar, a gente não precisa também, a gente não está num nível de tanta elevação assim. Mas pelo menos a gente evitar discussões, brigas, sem necessidade. Você faz a tua parte. Se o outro quer continuar, já não é um problema nosso, né? Você foi de coração aberto, querendo reconciliar, querendo apaziguar a situação, e muitas das vezes a gente não consegue. Que a pessoa ainda está num estado vibratório que ela só quer confusão, não apenas com você. As coisas às vezes não são pontuais. Você para e olha e você vê que ela tem uma briga com um, discussão com outro, está sempre com certos problemas com uma série de pessoas, né? E aqui no Livro dos Espíritos, né, na questão 866, eles dão a seguinte resposta: a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tá? Porque aqui era a explicação sobre a questão da caridade. Porque o ato da gente perdoar, a gente está podendo praticar um pouco de caridade, né? Está exercitando isso. É uma coisa difícil, não é fácil, mas que a gente tem que buscar meios da gente poder começar a nos transformar em pessoas melhores. Porque todos aqui que estão aqui e todos os que estão lá fora, todos nós dependemos uns dos outros. Todos. Não tem um. A gente precisa de uma enfermeira, a gente precisa do lixeiro, precisa do médico, do policial, do servidor público, de todos precisamos.
A pessoa passa a mão ali no meio da rua, é o estranho que passa e que vai te fazer o primeiro socorro. E aquele tempo ali é o tempo, às vezes, de salvar a sua vida, né? Então, que a gente tenha consciência que a gente vive numa sociedade a qual cada um com as suas, com as suas dificuldades, exatamente. E aí, vai fazer o quê? Eu tenho que tentar conviver com isso, né? Poder trabalhar isso, porque eu tenho as minhas dificuldades. O outro também tem, senão a gente vai ficar aqui se atritando o tempo todo. Ah, fulano é assim, fulano é assado, fulano... eu também sou. Todo mundo fala também, acha, tem muita gente que acha que eu sou bonzinho, mas tem outros que não acham, não. É uma realidade, porque assim, eu posso ser bonzinho em determinados aspectos, mas tem outros aspectos que eu não sou tão bonzinho assim, não. Eu também estou em crescimento, estou em aprendizado, como qualquer um. Então, se não houver tolerância entre nós não conseguimos viver em sociedade. A gente tem que se isolar. Se isolando, nós não teríamos, por exemplo, a ciência que vem trazer a cura das nossas doenças, né? A gente tem que pensar um pouco mais amplo. É uma vida em sociedade. Não é porque está tendo guerra lá do outro lado do mundo que isso não vem afetar cada um de nós, né? Isso afeta. Quando você está com o sentimento aberto, você vendo crianças morrendo por causa de guerra, pessoas jovens, isso tem que, de alguma forma, me afetar, no mínimo emocionalmente. Eu tenho que perceber que isso é uma coisa. E a guerra mesmo, os danos que causam, como está essa coisa globalizada, há um problema generalizado, né? De alimentos, porque um exporta para o outro, né? Aparelhos eletrônicos, uma série de coisas, medicamentos. Então, nisso a gente também tem que pensar, né? Cadê? Aqui está. Então, aí o outro item também que ele fala aqui, antes da gente entrar propriamente no de hoje, é a questão de reconciliar. Peraí, deixa eu ver aqui que eu passei aqui um pouquinho. Então, reconciliar com seus adversários. Aí a gente entra propriamente na palestra de hoje, né? Que é o que eu falei no início. O objetivo que Jesus coloca é que nada de material, nós não vamos levar nada. Então, para que eu vou deixar no altar qualquer bem material, qualquer sacrifício, se eu próprio já não levo, imagina Deus, né? Então, o que ele está querendo de nós? Que nós possamos ter um bom convívio. E esses atritos, devido à personalidade, o orgulho de cada um, o egoísmo, né, acaba causando esses atritos, né? Morre um pai, a mãe, tem 3, 4 filhos, vamos dividir. Quando tem uma herança, vamos dividir. Olha os problemas que são causados. E quando os pais estão doentes, querem dividir igualmente as responsabilidades, ou se cobra mais de um do que do outro? Como é que é isso? Estou trazendo situações que são vivenciadas por todos aqui, né? Então, a gente começa a perceber. Tem coisas que eu assim, por experiência, eu cheguei a um ponto que eu falei assim, bom, tem que botar uma viseira, tem que cuidar do meu pai e da minha mãe. Acabou, porque não adianta você querer cobrar a responsabilidade de uma outra pessoa que muitas das vezes não está preparado para aquilo.
A gente também tem que ter esse entendimento. Se eu estou mais preparado, qualquer um aqui que esteja mais preparado, que possa fazê-lo. Não adianta ficar olhando lá, cara, não vai fazer e vai ficar pai e mãe lá jogado. Esquece qualquer coisa, vai e faça a sua parte. É isso que a gente tem que parar e prestar atenção, porque fica muitas pessoas às vezes também falando, você está fazendo mais do que o outro. Olha, se você deixar, o próximo vai, né? Isso em tudo, né? Se você, questão não herança, mas fulano ficou com mais do que você. Tá, só, deixa isso para lá, tá bom. Eu já tenho minha casa, o outro não tem nada. Não, mas você tem direito. Aí começa o direito nesse sentido de que na lei humana está lá. Você realmente tem que pegar ali. Mas se você já tem tua casa, será que você não pode abrir mão e deixar uma maior parte para o outro que não tem? Mesmo que você não tenha muita afinidade com aquele irmão, com aquele outro parente, qual o problema? A gente tem que pensar em nós, no nosso crescimento, no nosso despreendimento em relação a essas coisas. Porque tudo isso é o que pelo menos é o que eu vejo, é o que cria mais conflitos dentro de uma família. Né? Tudo é muito lindo, bonito quando está tudo funcionando. Quando vem um problema, chegou doença, chegou divisão de bens, aí as coisas são um pouco diferentes. As pessoas se mostram como cada um verdadeiramente é. Né? E aqui eu vou falar o seguinte, olha, e o tempo e as consequências espirituais que nós temos, né? A gente entender dessa urgência de se reconciliar com o adversário enquanto está a caminho. O que ocorre, né? Aqui na doutrina espírita? A gente tem essas experiências, né? Os estudos nos levam a isso. Porque enquanto a gente está aqui vendo um ao outro, nós conseguimos resolver certas situações ou se precaver contra a ação do outro. Mas eu estou com um desentendimento com uma determinada pessoa, a pessoa desencarna, cheia de ódio de mim, cheio de dificuldades, e vocês acham que eu vou ter condições de conseguir ficar me defendendo, porque eu não estou nem vendo se estão fazendo algum ataque a mim ou não? Entende? Então a doutrina espírita, ela traz essa profundidade maior. Fala assim, olha só, você está com desentendimento, resolve agora, você está no caminho, porque a pessoa desencarna, ela pode vir ali como teu obsessor. Você pode ter, porque normalmente quem faz a besteira esquece. Essa esquece. A pessoa que deu o tapa no outro esquece. Mas quem levou o tapa não esquece. E ela desencarna e retorna para te obsidiar, dependendo do teu estado emocional, das suas condições. Você pode atrair e dar oportunidades para que aquele espírito venha perturbar a sua vida. Pode ser até que você seja uma pessoa até bem equilibrada, mas ela pode chegar através de um ente querido seu. Imagina assim, chegar e perturbar o seu filho, sua filha, ou seu marido, ou sua esposa, e isso vir criar um conflito com você. Então existem diversas formas. Então, se a gente pode tentar de alguma forma amenizar, resolver a situação, enquanto
estamos todos encarnados, é muito mais fácil. Porque às vezes as coisas não estão funcionando direito e a gente não sabe se... A gente nem lembra se tem alguém que a gente fez um mal qualquer e aquilo está provocando uma reação espiritual que está trazendo perturbação na minha vida, na vida de qualquer um. Então, assim, é por isso que Jesus falou, olha, deixa a tua oferenda aqui, resolve lá, depois você vem e entrega. Ele não deixou de aceitar a condição de você quer entregar, porque nós ainda somos muito materialistas. Então, mas primeiro faz isso, depois você entrega o que você quiser aqui, né? Respeitando a nossa condição. Eu olho dessa forma, né? Que a gente tem ainda essa condição material de poder fazer alguma coisa. Então eu falo assim, não, tá bom, mas isso não é o primeiro. O primeiro é você ir lá, reconcilia, depois você volta. Tá? Beleza. Então, assim, a doutrina espírita, ela traz essa profundidade nessa questão do espírito vir ser um obsessor. Tem o caso do Divaldo, né? Quantos anos um espírito perturbando ele, até que ele recebeu a mãe, né? A mãe daquele espírito que na época lá houve um desentendimento do Divaldo. E aí ele falou assim, não, agora eu estou percebendo que você se modificou. E foi ali que ele parou de perturbar espiritualmente o Divaldo Franco. Então, assim, são casos, a gente pode pegar vários e vários casos aí, né? Deixa eu ver aqui. E outra coisa, né? Deixa eu ver aqui. Aqui basicamente foi o que eu já falei, né? Que a morte, ela não livra a gente dos nossos inimigos, né? Pelo contrário, o ódio é um fio invisível nas algemas aqueles que ferimos ou que nos feriram. É uma prisão citada por Jesus e muitas vezes um processo obsessivo, né? Foi o que eu já falei. Então a gente acha que o cara morreu, estou livre do cara. Ele está livre, o espírito dele está livre, a carne já foi embora, mas ele está por aí, pode estar ali nos obsidiando, né? No livro Justiça Divina, de Emmanuel, eu trouxe aqui um trechinho, né? O perdão é o asseio da alma. Quem não perdoa, carrega o lixo do passado no coração, intoxicando o próprio presente. Porque quando a gente não perdoa, a gente acaba tendo uma questão de ressentimento. Porque você está sempre lembrando várias e várias, às vezes vem um assunto, aí você lembra, não, mas fulano fez isso, aquilo comigo, e você começa a sentir toda aquela dor que foi provocada já tem anos em você de novo. Entendeu? Então, assim, você acaba não se libertando dessa condição. Você está sempre se autopunindo. E isso vão provocando doenças no corpo físico. E é o corpo físico que nós necessitamos com saúde para que a gente possa desenvolver as nossas tarefas a qual nós nos propomos no plano espiritual de vir aqui nesse planeta e poder andar um pouquinho mais. Qual é o meu papel dentro disso tudo? Eu não sei, mas de qualquer forma eu sei que eu tenho que me melhorar e buscar ter um convívio bom com a sociedade, né? E entender que nós somos uma família, porque
somos todos filhos de Deus. Então nós temos que ter essa consciência, não pensar que é apenas a minha esposa, meu filho, a minha irmã, o meu sobrinho, sobrinha, que é a minha família. Tem passagens de Jesus mostrando a questão da família espiritual. A questão da obsessão, que eu falei, dentro da visão espírita, o obsidiado é frequentemente vítima de uma vingança anterior. É aquilo que eu estava explicando. A pessoa foi, desencarnou e retorna para querer vingança. Isso assim, tem pouco tempo que eu estou trabalhando aqui na desobsessão, e os médios eu sou de doutrinação, os médios de incorporações recebem, e vocês veem que a grande maioria só querem a vingança, porque fizeram mal à família dele, que tiraram tudo, fizeram uma série de situações, e eles vêm com muito ódio, e muitos falam assim, não, eu quero estar lá, que eles vão pagar, eles agora não estão me vendo. Entendeu? Então, assim, então é essa preocupação da gente procurar evitar ter essas desavenças que nós temos aí durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Porque a gente pode estar criando situações, porque às vezes a gente nem cria, só porque você começa a ser uma pessoa, você sai de um meio social, vamos dizer assim, a pessoa sai de uma comunidade, tem uma ascensão, tem uma situação boa, passou a ser um médico, uma pessoa com nível elevado e tudo. Você acha que muitas daquelas pessoas da sua sociedade que não conseguiram nada, que estão numa condição ruim, será que todas vibram? Falei, poxa, legal, alguém conseguiu sair daqui? Será que todos estão nesse patamar? Ou será que isso nos cria inveja? Falei, pô, o cara estava aqui do meu lado, agora o cara é um cientista, Vamos dizer assim, eu não sei, essa médica aí que descobriu agora a questão do paralítico começar a andar e tudo, eu não sei. Vamos supor que ela tenha vindo de dentro de uma comunidade. Muitas pessoas ali ficam muito satisfeitas. Poxa, saiu daqui do nosso meio, conseguiu, passou por uma universidade pública, Mas tem outras pessoas que ainda não estão nesse patamar. Vão vibrar de forma que ela tropece, que ela tenha problemas. Então, às vezes a gente nem cria nenhum empecilho com ninguém, mas só a nossa ascensão, isso provoca também no outro condições desfavoráveis. Mas aí isso é um problema do outro, porque se nós estamos trabalhando no bem, estamos buscando, a gente vai ser amparado, Mas eu estou dando um exemplo de situações que podem vir a ocorrer. Esse aqui eu falei, de Emmanuel, peraí, deixa eu ver aqui, só para não me perder, gente. De cor eu não sei nada, E dentro dessa passagem, as explicações também, a questão que os judeus ofereciam muito a questão dos animais, como eu falei anteriormente. Então é por isso que Jesus fala isso, depois tu traz, agora não. Outra coisa também, que eu acho que já até falei, é essa condição. Deus não precisa nada disso. Se nós também não vamos levar, imagina Deus, por que a gente chegar a essa condição? Isso é só uma condição nossa mesmo, que a gente ainda oferece, O que Deus está querendo, o que é? É um coração que não tenha mágoas, que esteja aberto por uma vibração para o alto, que a gente possa estar
com coração amável, de poder receber as pessoas, de poder orientar, ajudar. É isso que queremos. Outra situação assim que eu vejo também, que está aqui no meio das coisas que eu escrevi, é que não adianta você vir para qualquer que seja a religião, casa espírita, qualquer local, você fazer 10, 20 trabalhos e depois você ir ali fora e não ser a mesma pessoa que está aqui dentro. O trabalho é para a transformação de cada um de nós. É essa que é a realidade. A pessoa pode vir aqui fazer um único serviço, mas o serviço que ela faz é com amor, com dedicação e carinho, e ela, por exemplo, botar a água, para mim não serve, ficar botando água no copinho, eu sou muito ansioso para ficar enchendo o copinho, né? Aqui até que não é tanto, mas, por exemplo, Leon Denis, chega lá numa palestra, 700 pessoas, aí você fica lá, tem que ter muita paciência que eu não tenho. Entendeu? Então, assim, eu tenho que buscar alguma coisa que me traga satisfação, que eu possa fazer com carinho, com amor, e que me venha, que eu possa perceber que aquilo vai me transformar, né? Trazer mudanças. Então, eu acho que até para a ansiedade seria bom começar a botar água no copinho para eu passar a ser mais calmo, mais tranquilo, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que aproveitar desse estudo, dessa pacificação que a gente sente aqui dentro, para a gente ter um comportamento lá fora. É trabalhoso, porque a gente vivenciou. Eu, por exemplo, eu vivenciei 42, 43 anos fora de uma religião, não gostava. E ainda reclamava, porque eu morava lá na rua do Leon Denis, e ainda ficava irado com as pessoas que iam no Leon Denis, porque estacionavam na curva. E eu quase bati 2 vezes, porque tinha carro estacionado dentro da curva. Entendeu? Então, assim, eu ficava olhando assim, poxa, as pessoas não vão... que educação é essa para um leigo? Né? Que educação é essa que essas pessoas têm? Não estão respeitando nada. Toda hora tem reboque lá porque param no portão de garagem. Aí minha mãe ficava me insistindo, não, você tem que buscar uma religião, vai lá no Leon Denis. Eu falei, mãe, o que eu vejo aqui é falta de respeito. A minha esposa sempre reclama de mim que para estacionar um carro, tá bom aí, não, tem outro carro ali, não sei o quê. Aí eu falei, Salva, vai, deixa que eu vou procurar a vaga do jeito que eu quero. Entendeu? Isso aí eu aprendi muito com meu pai, né? De questão de não perturbar o outro. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que, o que eu não tenho, tentar exercitar lá fora, buscar o conhecimento aqui dentro, observar pessoas que fazem determinado... Poxa, eu queria ser igual àquela pessoa. Aquela pessoa tem ali uns méritos ali que eu não tenho. Eu fui constituindo a minha personalidade em cima disso, que eu olhava meu pai, olhava meus tios. Cada um tinha coisas assim muito positivas. Desse aqui eu gosto disso. Desse daqui, por exemplo, meu pai, uma coisa que eu não gostava. Meu pai era uma pessoa negativa, nada vai dar certo para ele. Uma pessoa extremamente boa, prestativa pra caramba, mas achava que as coisas não iam funcionar, que não vai dar certo, que não sei. E eu tive um outro tio que teve doença pra caramba, e ele falava para mim, ele falou assim, não, eu vou me tratar, vou ficar bom, sabe? Então, esse aqui, essa parte eu quero para mim. Tinha um outro que era mais tranquilo e tudo. Tentei buscar isso aí, mas eu ainda tenho muita ansiedade. Mas tudo bem, são coisas que a gente vai, né, trabalhando, buscando isso. Né?
coisas assim, por exemplo, eu uma vez até falei para a Dirce, né? Falei, Dirce, estou aprendendo muito com você. Ela, o quê? Eu falei assim, a cuidado dos filhos, porque às vezes as meninas entram aqui, estão assim, um pouco perturbadas, um pouco... Olha, quando meu filho fica assim, eu fico num desespero. Então, assim, eu estou olhando, ela está ali, trata igual a todo mundo, a pessoa está ali, numa situação difícil, não, tal, aí vai passando, eu paro para olhar essas coisas, porque eu não preciso experimentar coisas ruins ou coisas boas, eu posso olhar do outro e trazer para mim, entendeu? Trazer para mim. Eu falo porque, assim, desde criança, que eu falo assim, eu tive até uma certa inteligência em relação a isso. E, por exemplo, meu pai era uma pessoa, trabalho manual que ele fazia, nossa, as coisas saíam perfeitas. Então, assim, muita coisa. Eu fui contratado lá no serviço por causa disso. Que eu caprichava em fazer as coisas lá e tudo, logo no início, né? Então, assim, é bom a gente observar. Até as coisas negativas. Pô, isso não dá para mim, não. Eu tenho que sair fora. Né? Pô, você vê os problemas das drogas. Será que eu preciso experimentar drogas para saber os efeitos a qual elas são prejudiciais para cada um de nós? Eu não preciso. Eu e ninguém precisa. É só olhar, né? Mas as pessoas acabam, uma série de problemas, se refugiando nas bebidas lícitas, que também são outras drogas, e as ilícitas. E deixa eu ver aqui. O que mais aqui? E a questão da prece também, né? A gente tem uma sintonia em relação à prece. Eu não posso fazer uma prece com meu coração também cheio de ódio. Eu tenho que estar com uma vibração boa. Não posso estar ali cheio de sentimento ruim e achar que eu vou fazer uma prece para o outro se eu não tenho nem condições de estar equilibrado. Então a gente poder começar a observar essas coisas. Quando a gente fala assim, a gente tem que parar, se tranquilizar, dar uma amenizada, para poder fazer uma prece decente, que tenha uma boa vibração. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que trabalhar. Não é fácil, porque a gente vem de certos vícios, de comportamentos da sociedade. Né? Vocês verem hoje, quebrar essa questão do preconceito, seja de cor, da questão da sexualidade, não importa. Como é que é difícil ainda? No outro dia foi o jogador aí, o Vini Júnior, sofreu de novo preconceito racial. Entende? A gente é difícil, as coisas são muito trabalhadas, são muito complicadas, a gente tem que trabalhar essas coisas. Né? Aqui, deixa eu ver aqui. Né? E o sacrifício aqui que eu coloquei, que é agradável a Deus, é o próprio orgulho ferido. Né? O que é isso? É a razão que julgamos que achamos que temos. Né? Então, não, eu tenho razão, bato no peito que eu tenho razão, e a gente não aceita que de repente é o outro que tem. Né? Mas a gente não quer ferir o nosso orgulho. E também a questão da gente parar de se vitimizar. A gente se coloca sempre numa condição de vítima.
É sempre o outro que é o culpado e eu sou a vítima. A gente tem que ter um crescimento em relação a isso. A gente tem que ter saber separar as coisas. Poxa, teve uma vez um rapaz lá no serviço, ele falou assim, chefe nenhum presta, não sei o quê, começou a falar, já passei por 5 chefes, não sei o quê. Aí eu não estava nem na doutrina, não. Eu falei assim, não está na hora de você parar e pensar, não? Que já foram 5 pessoas? Não, que todo mundo... Eu falei, mas está todo mundo errado? Que eu não tinha muito papo na língua, né? Eu falei, está todo mundo errado? Só você que está certo? Tinha uns 2 ou 3 lá que eu até concordava com ele. Tinha um que já era meu chefe, não era mais chefe dele, né? E é uma pessoa que eu tive um bom relacionamento. Então, assim, se está todo mundo reclamando da mesma coisa com você, você preste atenção em você. E outra coisa também é essa questão do ritual, né? O ritualismo exterior, a gente, principalmente na religião evangélica, a gente vê o pessoal só carregando a Bíblia ali no braço. Vai para cima, vai para baixo. Está cumprindo com o que está ali? Como é que você está em relação àquilo ali? É só uma demonstração exterior que frequenta uma determinada religião? Ou a gente vai sair aqui também com o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Pentateuco, mais os livros de Chico, a gente vai ficar muito cansado, né? A Bíblia já deve cansar, imagina com a codificação toda. É o que? Para outras pessoas verem? A gente tem que parar para observar essa questão, né? Cadê? E olhar para o que eu estou conseguindo fazer de reforma íntima. É isso que é importante. O outro não está vendo, o outro não sabe do que eu estou enfrentando, do que cada um está enfrentando e quanto que já superou de uma série de situações na vida. A gente não sabe. Uma vez no Leon Denis, tem até um psicólogo, eu esqueci o nome dele, que ele até deu um exemplo, foi Dia de Finados. Aí estava a viúva lá chorando e tudo, aí chegou uma pessoa, eu sei o que você está sentindo e tal, não sei o quê. Aí a viúva por dentro, sabe nada, queria que o cara desencarnasse, porque o cara estava me enchendo o saco. Entendeu? A pessoa se coloca como achando que sabe o que o outro sente. Não é por aí. Você não sabe quais são as máscaras psicológicas que cada um coloca. Essa que é a realidade. Eu vou no centro, aí pisam no meu pé, eu peço perdão, né? Aí tem a pizza lá, eu divido 3, 4, 5, ele dá um pedacinho pequenininho para mim, mas eu divido. Chego lá fora, pisou no meu pé, o negócio já fica diferente, né? Então, assim, a gente poder observar isso, é para isso que a gente estuda. O que eu posso modificar? Tem coisas que ainda estão muito enraizadas, a questão das nossas crenças. Não é questão de crença religiosa, mas foram as coisas que foram passadas de pai para filho, né? E você fica com aquilo ali arraigado. Tem até um exemplo que às vezes eu conto aqui, quando minha mãe ficou doente, a minha irmã estava lá batendo carne e tal. Aí na época eu fazia muito churrasco e tudo, aí eu falei, e minha mãe na época, né, meu pai não tinha condição financeira, comprava muito, era carne de segunda e tu tem que bater. Só que a minha irmã estava com uma peça lá de alcatra, né? Aí eu falei assim, minha irmã, olha só, não precisa bater, que a alcatra é macia, ela está lá batendo, né? Olhou para trás assim, minha mãe sempre bateu, eu vou continuar batendo. Isso
sabe, arraigou uma coisa que veio da minha mãe, mas foi por uma condição financeira, de comprar uma carne de segunda, uma carne mais dura, então tinha que bater. Aquela ali, ela poderia até falar assim, não, olha só, eu bato, porque às vezes tem uns pedaços que vem meio duro, esses caras não cortam o pedaço certo e tal. Pô, legal, a pessoa está com entendimento, mas, porque minha mãe bateu, né? Então, assim, a gente às vezes fica com isso muito arraigado. Eu tenho muitas coisas arraigadas do meu pai, que eu tento cortar, coisas que eu falava dele que eu faço, né? Meu pai sempre deixou de fazer as coisas dele para fazer coisas para o outro. E eu fico muitas das vezes fazendo isso, repetindo esse processo de uma coisa que eu reclamava dele, né? Entendeu? Então, assim, porque você está ali, você pegou aquilo ali, enraizou, criou como sua crença, que é daquela forma que você tem que fazer. Então, é só o estudo mesmo que pode trazer uma libertação dessas situações. Crenças que às vezes são bobas e que não permitem que a gente cresça, que a gente não possa se desenvolver na vida, né? Tem mais umas coisas aqui, só um minutinho aqui, que eu acho que dá tempo de falar, né? Rapidinho aqui, ó. Tem assim, ó, as crenças de barganha, né? A mente cria a ilusão de que Deus funciona como um tribunal humano corruptível, onde o crédito de uma doação apaga o débito de uma maldade, né? Tem muita gente que acha que vai fazer aquelas doações para pagar as maldades. Não, você passou a ter consciência do que você fez, foi um equívoco, foi um erro, você vai ter que, primeiro você identificar que você cometeu um erro, e depois você tem que fazer uma reparação disso. Não vai ser entregar qualquer oferenda para achar que aquilo que você fez de errado possa ser apagado. Não é dessa forma. Na 653 tem assim, ó, a adoração do Livro dos Espíritos. A adoração é a elevação do pensamento a Deus. A adoração exterior é apenas um sinal, desde que não seja reflexo do sentimento íntimo. E tem mais uma, eu acho que tem mais umzinho aqui, peraí. Do Pão Nosso, tá? De Emmanuel. Não basta o oferecimento dos dons exteriores. O Pai exige a entrega de nossas próprias disposições internas para que a luz do reino se faça em nós. Eu acho que tem mais, e tem mais um aqui de Emmanuel, né, no livro Fonte Viva. Muitos oferecem o brilho das palavras, o ouro das bolsas, o suor do trabalho, mas o Senhor espera a oferta do teu próprio coração renovado. Se trazes o presente da tua fé, mas conserva o espinho do ódio contra alguém, a tua luz é sombra, de Emmanuel. Tá? Gente, não dá, falta um minutinho. Espero que a gente possa ter esclarecido aqui esse item 7, 8, que a gente possa ter proveito desses ensinamentos que são trazidos pela espiritualidade, né? E o que eu gosto assim, dentro da doutrina é que são várias pessoas que estão sempre falando,
cada um traz, na realidade, a sua experiência, pontos de vistas diferentes, que isso para mim é muito mais rico do que muitas vezes você vê uma única pessoa e ela só tem um único ponto de vista, né? Então, assim, eu vejo como uma grande dificuldade. Então, assim, hoje sou eu, amanhã Sandra, ela. Então, cada um vem com a sua experiência, um fala um pouquinho melhor, outro um pouquinho menos, né? Mas foi o que eu também já ouvi lá de um psicólogo no Leon Denis. Ele falou assim: eu não falo com o Divaldo, mas se eu nunca começar, a divulgação da doutrina nunca vai à frente. E nunca eu vou aprender a poder falar em público com tranquilidade, com clareza. Não sou um Divaldo, mas estou aqui no aprendizado, né? Achei muito legal. Tá bom, gente? Boa tarde. Tudo de bom. Oi. Dá para tirar aqui, mais fácil. Com licença. Agora vamos passar para a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ai, tá baixo, não. A lição é 151. Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo está em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desemparar no trabalho. Nada de novo conseguirá construir caso não se valha dos esforços que lhes procederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma viagem importante. A infância foi a preparação e a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectiva de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Graças a Deus. Agora os médios irão se posicionar
para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Que assim possa ser. Paulo, nesta segunda epístola a Timóteo, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E Emmanuel, baseando-se nesta lição, nos convida a ampliar o conceito de juventude. Para além da idade cronológica, ele apresenta a mocidade como um estado espiritual, ligada à capacidade de renovação interior, de aprendizado constante e de fidelidade aos ideais superiores. E destaca que a juventude é uma fase de grandes possibilidades, mas também de muitas necessidades de orientação, precisando de prudência, disciplina, justiça, fé, amor e paz. A analogia da mocidade feita por Emmanuel com a esperançosa saída de um barco para a viagem importante é muito interessante e profunda. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma viagem importante. Para isto, existe uma preparação, que é a infância, em que cuidados com o porvir é extremamente providencial. O espírito renasce sem as lembranças do passado. Então, os pais e os familiares, os professores, trabalham para fortificá-lo moral e intelectualmente, com ideias e atitudes novas que o fortalecerão para a viagem na sociedade até o desencarne. Para evitar desorientação, sendo comparada à saída de um barco para uma viagem importante, que requer o apoio de espíritos experientes para um bom rumo, fugindo dos desejos impulsivos e seguindo os ensinamentos do Cristo, a viagem será segura. Emmanuel nos alerta nesta lição que não podemos esquecer que essa fase da juventude na existência terrestre apresenta maior número de necessidade na direção. A lição destaca a importância de aproveitar o tempo presente
sobretudo na juventude, para semear valores sólidos. As escolhas feitas nessa fase constroem alicerce que sustentarão o futuro espiritual. Por isso, Emmanuel enfatiza a necessidade de disciplina, vigilância e direção segura dos impulsos, que a energia juvenil não se dissipe em ilusões passageiras. Deste modo, ao mesmo tempo que a lição consola aquele que já ultrapassaram a juventude corporal, Emmanuel recorda que nunca é tarde para recomeçar, pois o espírito imortal sempre dispõe de oportunidades de renovação. A velhice, seguida lição, não está nos anos vividos, mas na estagnação moral, na desistência do bem e da esperança. Esta lição é um convite à responsabilidade, tanto para os jovens, que devem buscar a sabedoria e os valores divinos, quanto para os mais velhos, que têm o dever de amparar e orientar a juventude, garantindo essa fase de grandes energias seja direcionada para o bem e para o progresso espiritual. Que saibamos dar as melhores opções para os nossos jovens e que suas viagens sejam as mais seguras e maduras possíveis, para que, ao chegarem ao porto de suas vidas, tenham mostrado todos os seus trabalhos com espírito de dignidade e generosidade, bem como com o sentimento de deveres superiores cumpridos. Aos maduros, desejo que nossa viagem esteja segura para aportarmos em porto seguro. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos chegando ao final do nosso estudo, da nossa palestra, agradecidos por tudo que recebemos, tantos ensinamentos importantes para o nosso caminhar, tantas palavras edificantes que acalmam, tranquilizam o nosso coração. Então pedimos a Ti, Mestre amado Jesus, a Deus nosso Pai, tão amoroso, fortalece em nós tudo o que recebemos nessa tarde, que sejamos multiplicadores de bons sentimentos, de boas atitudes, de bons exemplos. Queremos ser, sim, seus trabalhadores fiéis, atenciosos, gentis, amorosos, Mestre. Fortaleça esses sentimentos no nosso coração. Que possamos sair daqui irradiando alegria, paz, coragem, muito amor, muitos sorrisos, porque estamos aqui juntos, trabalhando por Ti, Mestre amado. Que sejamos veículos fiéis do Teu Evangelho, roteiro de vida para os nossos corações, para a nossa vida. E assim, agradecemos sempre, sentimento de gratidão a cada conquista, a cada atitude no bem que possamos fazer. E que seja em Teu nome, em nome de Maria, nossa mãezinha querida, em nome dos diretores espirituais dessa casa que vibram com a nossa boa vontade, com a nossa vontade de melhorar, de crescer, de estudar. E, acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a prece do estudo dessa tarde. E que possamos ir para os nossos lares.
em segurança. Que assim seja, graças a Deus.